Hebreus, capítulo 10, verso 38. Diz assim a palavra de Adonai: Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nessa palavra tremenda, na carta aos Hebreus, que o justo, aquele que tem seu nome no livro da vida, viverá pela fé. A fé é norma de vida. Ou seja, ele sempre tem que avançar. E a Bíblia diz que se ele recuar, o Eterno diz que não tem prazer nele. Amém? O prazer de Deus, o prazer do Eterno é que cada um de nós avancemos e nenhum de nós venha recuar. Porque a palavra de Deus diz claramente aqui, meus queridos irmãos, que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui a anatomia da perseverança na emuná. Emuná significa fé ou fidelidade, é a mesma coisa. A necessidade de perseverar e nunca desistir na caminhada com o Eterno por meio de Yeshua HaMashiach. Então, nossa caminhada com o Eterno por meio de Yeshua, nós devemos sempre perseverar e nunca desistir. É um chamado à resistência. A vida de fé, que chamamos de emuná no hebraico significa emuná, não é evento isolado, mas uma jornada de resistência. Para vocês observarem, meus irmãos, aquilo que o povo de Israel passou no deserto é uma jornada de resistência. Porque ali no deserto, meus irmãos, não tinha nenhum lugar que eles pudessem recorrer, não tinha uma fábrica de pão, não tinha um rio. Eles estavam no deserto. Então, é uma jornada de resistência. E no contexto judaico-messiânico, nossa caminhada é triplamente desafiada. Primeiro, pelo mundo, porque o mundo quer atrair você, meu irmão, e a mim para as suas concupiscências. Depois, pelas nossas próprias inclinações, que é a Yetzer-Hará, ou seja, inclinação que cada um tem. Não é o inimigo, não é Satanás, é a própria pessoa que tem uma inclinação, todos temos, uma inclinação que quer puxar para as coisas que não agradam a Deus, mas nós temos que vencer essa inclinação. E por último, pela incompreensão daqueles que ainda não viram a luz de Yeshua. Então, pessoas que ainda não viram a luz de Yeshua HaMashiach não podem compreender a tua fé, meu irmão, e a minha fé, porque ainda não viram a luz de Yeshua. Muitos começam com alegria, mas poucos terminam com triunfo. É aquilo que Jesus e Yeshua diz em Mateus 22. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra-chave no grego aqui, meus irmãos, é o pomoné. E no hebraico é savlanut, a capacidade de permanecer sob pressão sem se desviar. Ou seja, o Eterno, ele vai chamando o seu povo para trilhar o deserto, ou seja, o povo é colocado de início sob pressão, porque o povo, ele está num lugar hostil, o deserto é um lugar hostil, e ali o povo andou por 40 anos, e o Eterno colocou ali o povo de Israel naquela pressão, e o desejo do Eterno é que o povo não se desviasse. Louvado seja Deus. O ponto primeiro, meus irmãos, a natureza da prova e o propósito do deserto. Nenhum de nós está isento de momentos em que a alma clama: até quando, Adonai? O deserto não é um erro de percurso, é a escola do reino. Nós vamos ver vários exemplos na Bíblia, meus irmãos, que o deserto é a escola do reino. A gente vai ver que até um rei Davi, que foi um homem muito próspero, ele passou por muitos momentos no deserto. Não foi pouca coisa, foi muitos. Amém?
E aqui não estou nem falando dos profetas Ezequiel e Daniel, que passaram, apesar de Daniel ser muito próspero, também passou momentos de deserto, porque ele era cativo antes de se tornar próspero. E aqui nós vemos no livro de Tiago, Yaakov no hebraico, capítulo 1, verso 2 e 4, é dito: meus irmãos, olha bem que esse Tiago aqui é irmão de Yeshua, filho de José e Maria. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então veja bem, irmãos, o tema que nós estamos levando é a perseverança. Amém? Então ele diz aqui: você está passando por provações, dê isso como causa de alegria, porque a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Não é coisa material que ele está falando, coisa na tua integridade para com o eterno. A tua fé, a moldagem do teu caráter espiritual, ele é moldado à medida que você vai passando na sua caminhada, eu também, por provações, mas isso produz perseverança no salvo, no justo. Amém? E aqui a análise, meus irmãos, Yaakov, Tiago, ele não diz se passarem por provações, mas quando. Ou seja, a perseverança, sablanut, não é apenas esperar passivamente, é uma constância ativa. Amém? O Eterno permite a pressão para que a escória do nosso caráter seja removida, revelando o ouro da fé em Yeshua. Se desistirmos no meio do processo, abortamos a nossa própria maturidade espiritual. Então, meus irmãos, você, meu irmão, minha irmã, que já tem uma experiência com o Eterno, já tem uma vida de experiência com Deus, você não pode, por nada, de maneira alguma, né, duvidar da tua vocação, da tua caminhada. Nós já temos essa esperança, devemos perseverar. Amém? E ainda que venha uma pressão aqui, outra ali, você sabe que isso é para tirar a escória, aquilo que não é bom do caráter de cada um de nós, revelando o ouro da fé em Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Amém? Agora veja o ponto 2, irmãos. O exemplo da nuvem de testemunhas. A Escritura nos oferece um memorial de perseverança. Não somos os primeiros a caminhar por estradas difíceis. Veja bem, irmãos, como está em Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Yeshua, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, quem nos enxertou na oliveira foi Yeshua. Então, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, nós cremos que quando ele nos escolheu para começar essa caminhada, ele é poderoso para nos fazer terminar a caminhada, triunfar na caminhada. Amém? Que não é só terminar, é triunfar. E aqui, irmãos, como diz aqui o escritor aos Hebreus, nós livremos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve. Porque existem pecados que podem te envolver e você se livra disso para que você possa correr com perseverança a corrida, ou seja, a caminhada que nos foi proposta. A aplicação. Olhar para os patriarcas nos dá suporte, mas olhar para Yeshua nos dá direção. É claro que nós olhamos, meus irmãos, por exemplo, de nosso pai Abraão, que ele foi um exemplo de fé. Anos Deus ficou sem falar com ele, dos 86 aos 99, 13 anos. Mas Abraão perseverou, Abraão continuou, ele não duvidou de Deus. E o Eterno, quando volta a falar com ele, ali, quando ele está com 99 anos, a primeira palavra que o Eterno diz é: estava com saudade, Abraão? Não. O Eterno diz: ser perfeito e anda na minha presença. Aleluia. Amém? O Eterno, a primeira palavra que ele diz para Abraão, depois de um silêncio de 13 anos, é dizer: ser perfeito e anda na minha presença. Essa é a palavra que o Eterno dá para cada um de nós. Abraão não se espantou com a palavra do Eterno. O Eterno chama Abraão de amigo. Mas o Eterno, como é que o Eterno trata seus amigos?
ser perfeito e anda na minha presença. Amém? Andar é caminhar. Nós estamos falando aqui de perseverar. Paulo escrevia para judeus crentes que estavam sob intensa perseguição e tentados a retornar ao sistema antigo sem o Messias. A mensagem era clara: retroceder é perecer. A perseverança exige aliviar o peso. O que está impedindo você de correr hoje? Mágoas? Dúvidas? Legalismo? Te livra dessas coisas, meu irmão, e faça aquilo que Abraão fez. E Terno falou para Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. Amém? Ponto 3, meus irmãos. A força que vem da esperança, que no hebraico é tikvah. No judaísmo, a esperança não é um desejo vago. Agora nós estamos entrando, irmãos, no conceito judaico de esperança. Nós falamos de perseverança. Para vocês entenderem a palavra perseverança, savalinut, que quer dizer o quê? Estar sob pressão e continuar a caminhada. Agora vamos falar de esperança, o conceito judaico de esperança para você entender a Bíblia, meu irmão. No judaísmo, a esperança não é um desejo vago, mas uma expectativa certa baseada no caráter de Deus. Amém? Nós temos certeza daquilo que nós fazemos, porque Deus é poderoso para cumprir suas promessas. E eu quero ver que vocês prestem bem atenção nesse texto aqui, que é muito falado. Isaías 40, 31 é muito pregado, muito falado, mas nós vamos entender esse texto aqui. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. O que quer dizer? Exegese quer dizer interpretação. Amém? O verbo esperar aqui é cavar, que está em Isaías 40. Cavar significa entrelaçar. Então aqui, se você entender, ele está querendo dizer, mas aqueles que entrelaçam no Senhor renovam as suas esperanças. Porque perseverar, irmão, significa entrelaçar nossa fraqueza com a força do eterno. Então, aqui não é esperar a minha fraqueza. Eu vou pegar e entrelaçar eu que sou fraco com o eterno que é forte. E aí eu renovo as minhas forças. Então, a pessoa que está fraca tem que estar sempre o quê? Renovando, entrelaçando a sua fraqueza com a força do eterno. Isso é o que quer dizer o verbo cavar, que está aqui em Isaías 40, 31. Então, se você, irmão, quer ter esperança, você tem que entrelaçar a tua fraqueza com a força do eterno. Quando você se sente sem forças para dar o próximo passo, é o momento de parar de tentar na força da carne e permitir que a rua HaKodesh, que é o Espírito Santo, o carregue. Amém? Então, meus irmãos, quando a gente entrelaça isso com o eterno, a gente coloca o Espírito, nos colocamos em íntima comunhão com o eterno através do Espírito do eterno. Amém? O Espírito do eterno, ele vai nos carregando. Louvado seja Deus. Aqui vamos ao ponto 4, meus irmãos. O perigo da apostasia e o custo da desistência. A Escritura é severa quanto a desistir, irmãos. A caminhada messiânica exige uma decisão de não retorno. E Yeshua, ele fala em Lucas 9,62, uma palavra muito forte. E Yeshua respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, irmãos, a gente já tem experiência no Evangelho, já está caminhando, e Yeshua está dizendo, você não pode olhar para trás, porque aquele que olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Amém? Então, e como está em Hebreus, capítulo 10, verso 38 e 39, que foi nossa leitura inicial. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Não podemos retroceder, voltar a práticas antigas, a práticas pecaminosas. Nós temos que continuar perseverando, ou seja, melhorar a cada dia. A reflexão: desistir parece um alívio imediato, mas é uma tragédia eterna. A perseverança guarda a nossa alma. O Mashiach e Yeshua nunca prometeu facilidade, mas prometeu sua presença até o final dos tempos. Ele disse em Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Então, Yeshua está aqui no nosso meio, está aqui vendo a gente pregar essa mensagem, os irmãos ouvirem,
fazendo que essa mensagem, através da Ruach HaKodesh do Espírito Santo, entre no seu coração, no meu coração, porque a gente está ministrando, está recebendo também. Por quê, meus irmãos? Porque ele está conosco até o fim dos séculos. Ou ele disse isso antes dele estava subindo aos céus, quando ele diz: Eis que estarei convosco até o final dos séculos. Então, ele está conosco hoje e continuará sempre conosco. Não podemos retroceder, porque isso seria uma coisa trágica. Amém? Espiritualmente falando. Modelo quinto. Ponto quinto. O modelo de Yeshua no Getsemane. Se queremos saber como não desistir, devemos olhar para o momento de maior agonia do nosso Mashiach, nosso mestre. Mateus 26:39 diz: indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Você veja bem, irmãos, Yeshua estava muito aflito, porque ele sabia que ia ser traído naquele momento. Ele estava já no Getsemane, em poucos minutos ele ia ser traído. Então ele está orando com o rosto em terra. Amém? Ele bota o rosto dele na terra e ora, dobra o joelho. Algumas versões falam que ele dobra o joelho e bota o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui está o segredo da vitória. A perseverança nasce da submissão. Submissão a quem? Ao Eterno, meus irmãos. E Yeshua perseverou até a estaca da execução, até o final. Tav quer dizer fim. É a última letra do alfabeto hebraico. A estaca da execução é a cruz. Ele perseverou até a cruz, porque seu amor pelo Pai e por nós era maior que seu desejo de evitar a dor. Quando você pensar em desistir, lembre-se que ele não desistiu de você, quando o peso do pecado do mundo caiu sobre os seus ombros. Amém? Ponto 6, meus irmãos. E eu queria, meus irmãos, também trazer aqui, antes da gente entrar no ponto 6, alguns textos importantes, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, sobre a perseverança. Aqui você vai lá em 2 Pedro comigo, 2 Pedro, carta de Pedro, nós estamos falando agora da Brit Hadashah, né, que eles chamam de Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 ao 22, diz assim, 2 Pedro, verso 20, porquanto, veja bem, ele está falando conosco, que já temos uma experiência com Deus, já escapamos das corrupções do mundo, amém? Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, se depois de escapar das corrupções do mundo, for outra vez envolvido naquelas mesmas pecados antigos, tornou-se o estado pior do que o primeiro. Como diz Pedro aqui, melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Nós fomos enxertados na oliveira, meu irmão, minha irmã, para entendermos e praticarmos a vontade do Eterno. Amém? E aqui, meus irmãos, nós vamos a mais adiante. Você vai ali comigo em Ezequiel, meus irmãos. Ezequiel 18, que agora vou entrar agora na Tanar, no que eles chamam de Antigo Testamento. Falei agora do Novo. Vamos lá em Ezequiel 18, que é um texto também muito interessante, porque o profeta Ezequiel escreveu coisas muito importantes. E é bom a gente ler o que está na Bíblia, não mesmo? Ezequiel 18, 24. Amém? Ezequiel 18, versículo 24 diz assim, meus irmãos. Amém? Olha o que Deus está falando com Ezequiel. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não me lembrarei, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no pecado com que pecou, neles morrerá. Então, veja bem, irmãos, a palavra de Deus fala aqui claramente, o Eterno falando com Ezequiel. Se o justo, que fez tanta coisa boa, salvou a alma, pregou a palavra, e ele vai e no final volta para o mundo. O que diz aqui a palavra? O Eterno está dizendo que não vai se lembrar de nenhuma da justiça que ele fez. Amém? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado, neles morrerá.
Por isso, meus irmãos, que o Exu, ele sempre nos fala, não podemos, não é olhar só para trás, não podemos paralisar. Temos sempre que avançar e melhorar a nossa vida espiritual, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, 1 João, capítulo 2, agora voltando no Novo Testamento. 1 João, capítulo 2. Amém? Você vai ver, meus irmãos, que João, ele vai dizer aqui, 1 João, capítulo 2, verso 18, 19. Amém? Vamos lá. 19. Amém? 18. Amém? Irmãos, João, ele chama aquele que conhece a palavra e volta para trás, ele chama de anticristo, meus irmãos. Olha que coisa, o apóstolo do amor. Ele diz, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Irmãos, naquela época lá já era a última hora, né, meus irmãos? Amém? Há 2000 anos. Mas muitos se fizeram anticristo. Agora ele vai dar a definição de anticristo. Saíram de nós. Ou seja, caminhavam conosco, mas saíram. Mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, meus irmãos, caminhar e olhar para trás, desistir da caminhada, andar no mundo depois de conhecer a verdade, é coisa de anticristo, meus irmãos. Amém? E nós não fomos chamados para ser anticristo, mas fomos chamados para ser filhos de Adonai. Louvado seja Deus. Mas é forte. Palavra de 1 João, João, o apóstolo do amor. Amém? Em 1 João, capítulo 2. Amém? Então, meus irmãos, vamos aqui perseverando aqui. O galardão para os vencedores. O Tanar, que eles chamam de Antigo Testamento, que de Antigo não tem nada. E a Brit Hadashah, que eles chamam de Novo Testamento, mas que de novo não tem nada, é a aliança renovada. Convergem na promessa para aquele que permanece firme. O texto base, Apocalipse, também chamado de Hit Galut, capítulo 12, verso 10, diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Não quer dizer que a pessoa vai ser martirizada, mas ser fiel até o fim da sua vida. Amém? Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Isso Yeshua falou em Mateus 24. A perseverança é a prova da autenticidade da nossa fé. Você quer ter uma fé autêntica? Persevera. Essa é a fé autêntica. Não perseveramos para ser salvos por mérito, mas perseveramos porque fomos salvos e o selo da salvação é a nossa constância em meio às tribulações. Amém? Conclusão. Renovando a aliança. Peçamos ao Eterno esta palavra, que esta palavra quebre as correntes do desânimo. Diga aos que estão fracos, altira, ou seja, não temas. A oração final, uma sugerida, meu irmão, eterno Deus de nossos pais. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Fortalece os joelhos vacilantes, que por meio de Yeshua, nosso Cohen Hagadol, que é o nosso sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus capítulo 7, verso 26, possamos aproximar do trono da graça e receber ajuda em tempo oportuno. Não permitas que nenhum de nós retroceda, que a marca desta congregação seja a resiliência e que no final possamos dizer como Shaul, o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo do Eterno continue falando aos teus corações, em nome de Yeshua. Amém.